Graça e paz, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos meditar na palavra de Deus. E hoje nós vamos conversar sobre meu corpo, minhas regras e a Bíblia. Hoje, nesse mundo individualista, tem se destacado muito isso, né? Minha vida, minhas regras, meu corpo, minhas regras. Eu faço o que eu bem quero da minha vida. E se você faz da sua vida aquilo que você quer, então o importante é ser feliz. Siga o seu coração, né? Será que nós temos essa liberdade toda? O que a Bíblia fala sobre o corpo? A liberdade que nós temos em relação ao nosso corpo? Será que nós podemos usar e abusar? Ou será que há limitações? Para isso nós vamos ler um texto que fala exatamente sobre a teologia do corpo. 1 Coríntios capítulo 6, versículos de 12 a 20. E nós vamos então passear um pouquinho lá por Corinto, porque era uma região pagã, promíscua, né? E vamos ver qual foi a orientação do apóstolo Paulo para aquela igreja. Você que está nos acompanhando também na internet, parabéns pela sua decisão de estar nos acompanhando. Você pode, pelo YouTube, já que você está no YouTube, você pode dar aquele joinha, porque quando você marca o joinha, o YouTube entende que o canal da Primeira Igreja Batista de Aracaju está tendo bastante aceitação, então o próprio YouTube recomenda o canal para mais pessoas. E você pode também compartilhar o link para que outras pessoas possam assistir. Se você tiver alguma pergunta para fazer, aproveite também os comentários e quando eu chegar em casa eu posso responder. Tecnologia, né? Os recursos, né? Aqui vocês não tem como fazer isso, né, irmãos? Mas se tiver alguma pergunta, pode me mandar no zap, que a gente responde, viu? Muito bem. Vamos ler a palavra e orar mais uma vez. Diz assim a palavra de Deus, 1 Coríntios, eu vou ler o que está no telão. Diz assim: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que são seus corpos? Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Oremos. Senhor, pedimos a instrução, a direção e o entendimento, Pai, mediante o Teu Espírito. Porque a Tua palavra
esta palavra que lemos não são palavras de homens, mas palavra do Senhor. E para isso declaramos a dependência da tua intervenção, para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém. Nós estamos em Corinto. Os membros da igreja de Corinto, infelizmente, continuavam na prática da imoralidade sexual. O contexto de Corinto é um contexto pagão. Por quê? Porque era uma cidade portuária, e por ser portuário haviam negócios, mercadorias, navios, gente, dinheiro, e então envolviam em prostituição, imoralidades, festas, bebedeiras, e tudo isso era comum ali naquele contexto. Havia também, para sujar ainda mais, né, essa vida moral, haviam os cultos pagãos, como no templo de Afrodite, a deusa do amor, do prazer. Ali haviam sacerdotisas que o culto, o ato de adoração eram relações sexuais. Então era uma vida imunda tudo aquilo. Nesse contexto também haviam as carnes sacrificadas a ídolos, os alimentos, como eu preguei na semana passada, sobre a liberdade cristã, né? E até que ponto tudo isso interfere na nossa vida depois de Cristo. E agora você imagina, nesse contexto todo, o evangelho é pregado e aquelas pessoas começam a se converter. Ainda se trata aqui da igreja primitiva, onde não havia as instruções que nós temos hoje. Porém, Paulo estava lá. Timóteo estava naquela região, né? Então, Deus havia levantado pessoas e capacitados, né? Homens inspirados por Deus. Privilégio daquela igreja em ouvir pessoalmente o apóstolo Paulo, né? As suas instruções. E a orientação de Paulo aqui é justamente sobre como que a igreja deveria se comportar em relação à liberdade que eles tinham. Que liberdade é essa em Cristo? Né? Será que nós podemos fazer tudo posso naquele que me fortalece? Será que é tudo mesmo? O que eu posso, afinal? Né? Então, naquele contexto pagão, os cristãos estavam, os coríntios estavam se convertendo e vindo para a igreja. A questão é a seguinte: não se separa de um homem o corpo, a alma e o espírito. Eu lembro que nos concílios havia uma pergunta sobre corpo, alma e espírito. Me fale sobre a dicotomia e a tricotomia, né? Há uma linha teológica que defende que nós somos formados por corpo, alma e espírito, tricotomia, e uma outra linha doutrinária, outra linha teológica que defende que nós somos apenas corpo e espírito. E no espírito ali já envolve também o psique, a alma. Mas não se divide. Então o que acontece? O que eu estou querendo dizer aqui? Quando essas pessoas, com aquela cultura impregnada em suas vidas, os seus hábitos imorais se convertiam, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Porém, existem hábitos, existem aprendizados, né? Existia uma cosmovisão daquele povo de que algumas coisas eram comuns, como, por exemplo, poligamia, a imoralidade sexual, de modo geral. Então, a orientação de Paulo aqui é: seus corpos, suas regras, veremos. Então, o apóstolo Paulo traz algumas instruções. Também dentro daquele contexto de Corinto,
Havia o pensamento grego a respeito do prazer, a exacerbação do corpo, as estátuas, esculturas, da beleza masculina e feminina, sendo ali idolatrado, venerado. Também, nesse pensamento grego, os Jogos Olímpicos, onde o corpo era adorado e venerado com a força e a beleza. O cultivo do corpo, então, não vem de hoje, não é algo novo, né? Modelos, manequins. E também o movimento filosófico hedonita. Hedonitas vem de Edom, hedonê no grego, que significa prazer, né? O alvo dos hedonistas era enfatizar o prazer de todas as formas, não somente o prazer físico através da relação sexual, né? Mas a admiração do corpo, o cultivo do corpo, relação, vida sexual, mas também o prazer intelectual, que tinha a ver com a exploração de novas culturas, descobrir novas coisas, o avanço dos pensamentos, discutir temas atuais. Então tudo isso tinha a ver com prazer. Então esse movimento filosófico hedonita também estava naquele contexto, né? Os amantes, né? Era tolerado na sociedade, se praticava prostituição, que era até mesmo uma prática religiosa, e tudo praticamente era permitido naquela cultura. Então, o apóstolo Paulo vem com a resposta de Deus para aquela sociedade, e que na verdade se parece muito com a sociedade de hoje, que estão distribuídas em tribos, que fazem de tudo às escondidas, e que na verdade isso nunca acabou. Nunca acabou. A promiscuidade sempre existiu, né? Depois da queda de Adão e Eva, depois que o pecado se fez presente, então todo o plano de criação, plano da criação de Deus foi então, eu costumo dizer que foi desequilibrado, né? Não significa que Deus perdeu o controle, mas que na verdade nós que fugimos do controle, né? Então, quais são as orientações de Paulo e o que esse texto tem para nos informar? Meus irmãos, de quem é o nosso corpo? Qual a finalidade do corpo? E qual o prazer maior para o nosso corpo? É sobre isso que eu quero então falar nesta noite. Mas desde já, eu quero deixar bem claro para os irmãos que a Bíblia não condena o prazer. Deus não condena o prazer. Comer bem, beber, sentir, né, o toque, o ouvir, ver, tudo isso nos dá prazer. Aliás, eu até acredito que, por exemplo, um shopping center, ele tem o objetivo de atingir, né, alcançar os nossos 5 sentidos. Porque dentro de um shopping center é agradável aos olhos, bem iluminado. Os ruídos não são agressivos, mesmo quando o shopping está cheio. Não tem aquela música alta, aquela coisa. Não, é agradável. O clima lá dentro, ar-condicionado, você não chega no shopping, nossa, que calor aqui dentro, né? Não, é agradável. Agradável aos olhos, a limpeza, né? Enfim, você passa numa loja, um cheirinho de um perfuminho diferente, né? Aquelas lojas de lençóis, de coxa, você passa aquele, dá até vontade de deitar, né? O que é isso, gente? É prazer. Deus criou tudo isso, esses sentidos, foi criado por Deus para nós. Isso também tem a ver com vida em abundância. Agora, claro que vida em abundância aqui não se limita somente aos prazeres carnais. E eu estou dizendo prazeres carnais aqui, não o prazer de Gálatas, capítulo 5, que aqueles que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não, não é nada disso. Mas o que eu quero dizer é que
não é pecado sentir prazer. Aliás, na Idade Média, é que o prazer foi interpretado como algo pecaminoso. E aí então surgiram os mosteiros, onde os monges iam para lá, faziam voto de pobreza e castidade, porque não podiam sentir nenhum prazer, porque era pecado. E nisso então, se aflora a doutrina do celibato, a doutrina da virgindade perpétua de Maria. Por quê? Porque Maria ter relações com seu esposo, José, que a Bíblia diz, é imundo. Isso tudo foi criado na Idade Média. E que nunca foi verdade das Escrituras, né? Então nós podemos desfrutar. Agora, até que ponto nós podemos? Até onde é permitido? E a resposta é simples. Até ao ponto de não sermos dominados por eles, por esses prazeres, né? Então, o que estava acontecendo aqui em Corinto? Eles existiam, inclusive aqui no texto que nós lemos, na minha versão não tem entre aspas, mas eu percebi que na versão que nós lemos aqui no telão, todas as coisas me são lícitas, está entre aspas. Por quê? Porque o que estava acontecendo aqui era justamente isso. Os coríntios tinham como o lema: todas as coisas me são lícitas. Essa era uma bandeira dos coríntios. E essa bandeira estava sendo levantada dentro da igreja também. Todas as coisas me são lícitas. Então o apóstolo Paulo vem e diz: vocês dizem, todas as coisas me são lícitas, mas eu digo, mas nem tudo me convém. Vocês dizem, todas as coisas me são lícitas, mas eu digo, não me deixarei dominar por nenhuma delas. Aqui está o primeiro princípio. Não me deixarei dominar por nenhuma delas. Nós podemos desfrutar daquilo que Deus criou para nós, sentirmos isso na pele, de uma forma prazerosa. Se tratando aqui de relação sexual, é óbvio que a Bíblia é clara em dizer que isso é para que o sexo é para ser desfrutado dentro do casamento, e a gente não precisa ficar repetindo isso aqui. O próprio Paulo aqui menciona no versículo 16 o texto de Gênesis, né? Os dois serão uma só carne. Então Paulo está mencionando aqui o princípio de Deus, lá de Gênesis, aqui neste tempo. Então, não me deixarei dominar por nenhuma delas. Agora, por que Paulo entra no assunto de alimento aqui no versículo 13? Né? Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Como é que Paulo, o assunto é outro, Paulo? Não. A questão é que os coríntios estavam, a igreja de Corinto estava dentro desse lema, todas as coisas me são lícitas. O argumento deles era o seguinte: Paulo, preste atenção. Deus criou o alimento para o nosso corpo, certo? Então a gente tem que comer, né? Não foi Deus quem criou a sexualidade e o sexo? Foi. Então a gente precisa desfrutar. Então a conversa deles é que eles estavam colocando a relação sexual, ou a vida sexual, a imoralidade sexual, tá? No contexto aqui é de imoralidade, tanto que o título aqui na minha Bíblia é A Sensualidade é Condenada. Então eles colocam a imoralidade, ou a necessidade de suprir, né, o desejo sexual, no mesmo pé de igualdade do alimento. Eu estou com fome, então eu preciso comer. Eu estou com vontade, então preciso saciar a minha vontade. Então o apóstolo Paulo diz aqui, mas Deus, a resposta de Paulo, versículo 13, os alimentos são para o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto esse como aquele. Então Paulo aqui já fala assim, ó, gente, esse assunto aqui não tem nada a ver, Deus vai destruir tanto um quanto o outro. Aí ele responde aqui, porém o corpo não é para a impureza. Então Paulo diz aqui, olha, essa conversa
essa justificativa para a imoralidade, Deus vai destruir tudo isso. E o princípio aqui é este. Porém, versículo 13. Porém o corpo não é para a impureza, aqui está o princípio, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Meus irmãos, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor. Isso aqui é muito profundo. Presta atenção aqui. Quando Deus decidiu vir à terra, e é claro, isso está, desde a fundação do mundo isso está decidido, tá? Mas quando Deus decidiu vir à terra, quando Deus veio à terra, Ele veio em um corpo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ah, meu corpo, minhas regras. Eu separo bem as coisas. Eu tenho essa liberdade com o meu corpo, mas só que eu tenho a minha vida espiritual também. Meus irmãos, se o corpo fosse separado do espírito ou da vida espiritual, se eu pudesse fazer qualquer coisa com o meu corpo, mesmo eu tendo uma vida espiritual supostamente íntegra diante de Deus, Jesus teria pecado, porque ele iria fazer qualquer coisa com o corpo dele. Mas não é isso que a Bíblia nos orienta. O que a Bíblia nos ensina é que a minha vida espiritual reflete no meu corpo. O que você tem feito com o seu corpo? Que limites ao prazer você tem dado a você mesmo? Porque você é o seu corpo. E o que Paulo está dizendo aqui é que o nosso corpo é para o Senhor. E olha que interessante. O Senhor para o corpo. A conexão do homem com Deus é através do corpo. Não estou tirando Jesus da jogada, não. Mas preste atenção. Aqui, o apóstolo Paulo vai dizer que nós somos o templo do Espírito. E Deus, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, a Bíblia diz que nós somos selados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus passa a habitar em nós. Pastor, mas isso é literal? Sim. Pentecostes. Pentecostes. O que foi o Pentecostes? Não foi a descida do Espírito Santo? Não é? Então, por isso que o nosso corpo, o Senhor é para o nosso corpo. E aqui cabe uma outra reflexão. Senhor, na imundícia que vivíamos, nesta cultura pagã, em busca de prazeres ilimitados, sem limites, viciando o nosso próprio corpo e fazendo coisas horríveis. A pergunta, Senhor, é: por que escolhestes habitar em nós? Por que Deus escolhe, a olhar para nós, imundos de Corinto, nessa cultura que eles viviam, Deus olha para Corinto e fala assim: eu vou habitar aí. Expressão da graça de Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque se Deus não habitasse em corpos imundos antes de Cristo, mas habitasse em corpos
íntegros, santos, independente de Cristo, a salvação seria pelas obras. Mas Deus escolhe descer o Espírito em Corinto. Qualquer um de nós, carnais, humanos, se estivéssemos no lugar de Deus, nós olharíamos, está repreendido em meu nome. Mas Deus escolhe amar aquele povo e habitar no meio deles, em seus corpos. E Paulo fala sobre isso. Olha só, versículo 15: não sabeis que vossos corpos são membros de Cristo? Detalhe, gente, esses crentes aqui ainda estavam vivendo em promiscuidade, porque Paulo está exortando esse povo aqui. Aí Paulo fala assim: não sabeis vós, versículo 15, que os vossos corpos são membros de Cristo? Agora, por que ele insiste em dizer que o nosso corpo é para o Senhor e o Senhor para o corpo? Versículo 14. Porque olha, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Por que esse assunto também de ressurreição aqui no meio? Porque Jesus foi ressurreto e a sua ascensão ao céu foi com o seu corpo. Jesus não foi para o céu somente em espírito, não. Ou então, quando Jesus subiu, e aquela narrativa de Atos, capítulo 1, se não me engano, o corpo subindo, os dois anjos aparecem no céu. O que vocês estão olhando? Esse mesmo Jesus que subiu voltará. Agora você imagine, quando você pega um balão de criança, cheia de aquele gás, que quando você solta o balão, ele flutua assim, não tem? Aquele balão. Você já viu um balão desse indo embora para o céu assim? Você já viu? Quem já viu? Levante a mão. Chega uma hora que dá uma agonia, né? Aquele balão subindo, a gente vai pensando assim: meu Deus, onde que ele vai parar? Assim foi Jesus subindo. Quando Jesus chegou no céu, ele não falou, ele não deixou, bom, corpo, agora você vai ficar aqui na nuvem que eu vou continuar a viagem. Jesus subiu aos céus com o seu corpo incorruptível, o seu corpo transformado, aquele corpo que Tomé pegou nas chagas, mas era o corpo de Jesus. E com esse corpo, lá em João 21, ele come peixe com Pedro e companhia. Fez um churrasquinho de peixe lá, né? Aquele peixinho. Foi lá, comeu um peixinho. Então não era um vulto. Jesus, ressurreto, era de carne e osso. E com esse corpo ele sobe aos céus. Agora olha que maravilhoso. Quem está assentado à direita de Deus? Um homem. Um homem está assentado à direita de Deus. E esse homem é Jesus Cristo de Nazaré. Jesus, homem. E aí é o texto que o diácono Janildo leu aqui. Em 1 Timóteo capítulo 2, no versículo 5 diz: o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, homem. Eu perguntava para aquele versículo: por que homem que você está aqui? É porque esse homem é o Cristo ressurreto com o seu corpo. O corpo de Jesus está sentado à direita de Deus. Claro, não estou falando que é só o corpo lá, um defunto. Não, porque nós sabemos que é o Cristo ressurreto, com corpo e espírito, foi arrebatado e está sentado à direita de Deus. Então Paulo faz essa explicação. Deus ressuscitou Jesus com seu corpo e nos ressuscitará também com este corpo transformado. Mas será este corpo, esse seu corpo aí, ó. Você vai subir com esse rostinho aí bonitinho para o céu, viu? Tudo bem que Jesus na ressurreição não foi reconhecido por alguns, como os discípulos de Emaús,
como Maria Madalena, né? Que confundiu Jesus com o jardineiro. Mas era o Cristo. Era o Cristo. Então, quem sabe na ressurreição a gente vai ficar mais bonito, né? O temor, a alegria no Senhor que formosei o rosto, é isso? O temor ao Senhor. Então, com o Senhor nós somos mais bonitos. Glória a Deus. Né? Então o que está acontecendo aqui é isso aqui. Versículo 15. Não sabeis que o vosso corpo são os membros de Cristo? Olha o que vocês estão fazendo, Corinto. Eu, porventura, tomaria os membros do corpo de Cristo e os faria membros de uma meretriz? Ou seja, o crente vivendo em prostituição? A resposta de Paulo aqui é absolutamente não. E a resposta está no versículo 16. Ou não sabeis que o homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela? Aí ele cita então Gênesis, porque como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor, olha isso aqui, gente. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Então, o dia que nós entregamos a nossa vida a Cristo, nos tornamos um com ele. Então, um cristão que está indo para a cama com uma meretriz, ele não está indo sozinho. Ah, ninguém sabe. Estou fazendo as escondidas. Sabe quem que está lá na cama junto com aquela pessoa? Jesus. É tenebroso isso aqui, não é? Isso aqui é tenebroso. É o cúmulo da agressão espiritual. Então a promiscuidade na vida do crente, ele está levando junto Cristo. Jesus está lá participando com ele. Na verdade, ele está levando Cristo, porque ele fez uma aliança com Cristo. Estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu. Não é esse texto que eu quis dizer. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então nós somos um com Cristo. Portanto, meu corpo, minhas regras, de maneira nenhuma. Ou então a resposta de Paulo, absolutamente não. Se eu entreguei a minha vida a Cristo, porque Cristo se entregou por mim, o meu corpo não pertence mais a mim. Pastor, eu posso fazer o que eu quiser? Não, a resposta é não. Você pode fazer aquilo que Cristo permite. Aquilo que Cristo permite. Portanto, versículo 18, fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Olha agora aqui, ó, meu corpo e minhas regras. Olha aqui, ó, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos. Meu corpo, minhas regras. Não, o seu corpo não é seu mais. Meu querido, minha querida, se você entregou sua vida a Cristo, o seu corpo não é mais seu. Olha aqui, ó. E que não sois de vós mesmos. Você, tem uma notícia para te dar. Você não pertence a você. Se você entregou sua vida a Cristo, a vida não é mais sua. Você não pode mais fazer o que você quiser. Você só pode fazer aquilo que a palavra de Deus, aquilo que é da vontade de Deus para nós, aqui é isso que você pode fazer. Assisti um vídeo hoje de tarde, Israel Belo de Azevedo, ele disse a seguinte frase: nós temos que ler a Bíblia contra nós. Nós temos que ler a Bíblia contra nós.
Sabe por quê? Porque senão nós vamos querer ajustar a Bíblia em nosso favor. Mas a Bíblia, ela é contra nós. É por isso que em Cristo nós vivenciamos a Bíblia. Mas sem Cristo, nós vamos querer ajustar a Bíblia para a nossa vontade, para o nosso corpo. E nós vamos dizer que a Bíblia está desatualizada. Nós vamos querer ajustar a Bíblia em nosso favor. Mas na verdade quem precisa ser ajustado somos nós, de acordo com a Bíblia. Por isso que nós temos que ler a Bíblia humildemente contra nós. Contra nós. Não é à toa que Jesus disse para os discípulos que viraram as costas e fugiram. Jesus vira para o restante dos discípulos que sobrou. E aí, vocês? E vocês vão querer ir embora? Pode ir. Porque a mensagem do reino, a mensagem do reino é contra nós. É contra o nosso corpo. Contra as nossas vontades. Contra. Não é a favor. Mas em Cristo, nós bebemos, nós nos alimentamos, nós nos saciamos em Cristo. Nós somos alimentados pela palavra. Sem Cristo, a Bíblia é um fardo. Sem o Espírito, é impossível ter prazer na lei do Senhor. Impossível. Então o corpo, se você entregou sua vida a Cristo, o seu corpo não é mais seu. Não tente de maneira nenhuma lutar contra Deus, tentando argumentar, justificar pecados, usando ainda versículos, para que você continue na zona de pecado ou zona de conforto pecaminoso. Versículo 20 encerra. Por que o nosso corpo não é mais nosso? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. O seu corpo é para a glória de Deus. Ou seja, Deus precisa ser reconhecido através do seu corpo. Isso implica em vestir-se decentemente, não ser uma pessoa sensual, não viver na impureza, nem nas escondidas, não explorar os prazeres com o seu corpo, não ser dominado pelos prazeres. E aqui envolve muita coisa, desde drogas lícitas e ilícitas, imoralidades, impurezas, pornografia, essa vida, o corpo não é mais nosso. Nós não podemos. Nós temos que levar a sério essa decisão que nós tomamos de entregar a nossa vida a Cristo. Ou se não, é a palavra de Jesus. Vire as costas e vá embora. Porque a porta, ela é realmente estreita. Porém, meus irmãos, nós podemos desfrutar de prazeres. Porque Deus criou o corpo. Este corpo foi criado por Deus para nós. Encerrando aqui. Alguns jovens me procuraram já nesta caminhada, de ministério pastoral. Pastor, o que eu faço? Eu não aguento mais, pastor. Não aguento mais esperar, ou então não aguento mais. A minha resposta é sempre essa aqui, olha. Se você está aí cheio de energia, está tudo bem. São os hormônios que estão dizendo, estou por aqui, eu estou aqui. Está tudo certo, porque tem que funcionar dessa forma. O problema é se você não estiver sentindo nada. Aí você tem que procurar um médico. Porque o normal
principalmente adolescentes e jovens. Mas isso não dá liberdade, nem justifica que você pode saciar-se fora do casamento. Agora, seria covardia eu dizer do lado de cá? Não. Se vira aí. Seria covardia. Eu casado, né? Falando com, no caso aqui, jovens, né? Não, ó, dá seus pulos aí. Não. A resposta aqui, a resposta certa é só uma questão de tempo. Está reservado para você também. Você também vai poder desfrutar de tudo isso. Agora, a vida sexual não se resume na vida. Existe pessoa que fala assim: ah, mas eu mereço ser feliz. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Nossa alegria deve estar em Cristo. Nossa alegria deve estar em Cristo. Tá, pastor, mas o que eu faço com meus hormônios? Fuja da impureza. Orientação de Paulo. Posso fazer o que eu quiser? Absolutamente não. Ah, mas todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. A resposta: por quê? Porque o corpo não é mais nosso. Nosso corpo pertence ao Senhor, e o Senhor para o corpo. Porque Deus ressuscitará este corpo. Então nós temos que ter zelo. Ou não sabeis vós que você é o templo do Espírito Santo, o Espírito mora em você? Portanto, você não pertence mais a você mesmo. Por quê? Porque você foi comprado por um alto preço. Foi Jesus quem fez isso por nós. Então, use o seu corpo para a glória de Deus. Deixa eu espremer só mais um pouquinho aqui, tá? Tatuagem. Será que eu posso fazer tatuagem? Meus irmãos, tatuar não é pecado. Mas é uma marca em um corpo que não pertence mais a nós, cristãos, tá? Se entregamos a vida a Cristo, não pertence mais a nós. Significa, sabe, eu vou dar um exemplo. É como se você fosse para uma locadora de veículos, você pega um carro novinho, né? Muito bem cuidado, inclusive os carros de locadora são bênção, até cheira novo. Você pega um carro da locadora, aí você passa e mete adesivo de candidato, do seu candidato, e você adesiva. Você pode fazer isso? Você não pode. Por quê? Porque o carro não é seu. E o corpo? Não é seu. Nem meu. Nem da igreja. Mais uma vez, escrever o nome dos filhos, assim. Isso não vai, eu vou lá na Liberdade Cristã da semana passada, isso não vai interferir na sua vida espiritual. Deus não vai te condenar, ou Deus não vai te amar mais, porque você tatuou. A questão não é isso aqui. A questão aqui é que, se o corpo não pertence mais a mim, é isso. Não é meu. Não é seu. Não é. Agora estou condenando aqui a tatuagem? Eu não. Não. Mas eu quero te lembrar que o corpo não é seu. Se você entregou seu corpo a Cristo, sua vida a Cristo. Quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A nossa vida, nós estamos escondidos em Jesus. E é este corpo que o Senhor habita e que no dia do juízo ressuscitará.
nós seremos arrebatados com este corpo no dia da ressurreição. Então nós temos que ser zelosos. Nós pregamos tanto em mordomia, né? Nós temos que ser mordomos daquilo que nós temos, mas quando o assunto é o nosso corpo, a gente, mordomia está lá, esqueci. Não, temos que ser mordomos de modo geral. Dura esta palavra, né? Intensa e profunda. Paulo trabalhou sem rodeios aqui. Se vivermos estes princípios, viveremos bem. Viveremos bem. Então, Deus habita nos eleitos, remidos. O corpo dos eleitos foi comprado por um preço. Nosso corpo não pertence mais ao Senhor, mais a nós, mas ao Senhor. Então, cuidar do corpo, proteger o corpo e glorificar a Deus com o nosso corpo. Vamos orar. Querido Deus, obrigado porque o Senhor habita em nós. Obrigado porque o Senhor nos purificou. O sangue de Jesus derramado na cruz nos purifica de todo pecado. E é por isso que o Senhor passa a habitar em nós. Ajuda-nos a vivermos as tuas regras para o nosso corpo. Porque este não pertence mais a nós. E que o Senhor possa ser glorificado através de nós, pelo nosso corpo. Em nome de Jesus. Amém.